pequenas mudanças podem trazer grandes consequências. Edward Lorenz, um matemático meteorológico do MIT, percebeu isso na década de 60. Ele colocou 12 dados Diferentes relacionados ao clima para rodar em seu computador novamente, sendo que havia feito isso pela primeira vez naquele mesmo dia e resolveu sair para tomar uma xícara de café. Quando retornou, levou um susto. Nós abreviamos muitos números por questão de facilidade, preguiça e muitas vezes essa atitude não gera consequências significantes no final. Porém, quando o assunto é previsão do clima, Lorenz concluiu que não é bem assim que funciona. Lorenz publicou um artigo que mudou a história tanto do caos quanto da meteorologia. Datada de 1963, tinha o título de Fluxo Determinístico Não Periódico, ou do inglês Deterministic Non-Periodic Flow, e viria a explicar todo o acontecimento naquele dia em que Lorenz mexia no seu computador. Nesse paper, ele abordava a sensibilidade de um sistema pelas condições iniciais. A esse fenômeno damos o nome caos. As equações que regem esse sistema são conhecidas como equações de Lorenz e são apresentadas a seguir. X igual à relação da rotação do sistema, y igual ao gradiente da temperatura, z igual ao desvio da temperatura, s igual ao número de Prandtl, viscosidade pela condutividade térmica, r, diferença da temperatura entre a base e o alto do sistema, b, igual à relação entre o comprimento e a altura do sistema. Esse sistema parece ser simples. São 3 equações diferenciais com um vetor de campo polinomial, onde apenas as expressões xy e xz são não lineares. Estas são as equações que regem o modelo de Rayleigh-Bernard. Esse efeito de convecção é, em simples palavras, o que descreve o comportamento do fluxo do calor através de uma xícara de café quando a fonte de calor se encontra embaixo dela. O programa que Lorenz usou para rodar a simulação havia sido desenvolvido por Carl Gustav Rossby, um professor aposentado também do MIT e precursor da chamada dinâmica meteorológica. Hoje, ele tem um prêmio próprio, denominado Medalha da Pesquisa Carl Gustav Rossby, dada aos pesquisadores em meteorologia que mais se destacam ao longo do ano. O cerne da questão no programa que Lorenz usava envolvia trabalhar a atmosfera como um grande sistema regido por clássicas equações de dinâmica de fluidos. Com minha base matemática, eu naturalmente apreciei a dinâmica da meteorologia, Lorenz depois esclareceu. Entretanto, na década de 1950, a tal da dinâmica meteorológica não produzia previsões de tempo muito confiáveis. Uma alternativa, não tão sofisticada de previsão, chamada meteorologia sinótica, trata da atmosfera como fatias grandes e horizontais para análise de imagens de satélites e mapas. O termo sinótico significa obter noção geral de um local. Mas estava claro que simples diferenças nos parâmetros entre a atmosfera real e a analisada, tais como pressão, temperatura, velocidade e direção dos ventos e umidade, eram inevitáveis. Essa imprevisibilidade não faz parte do sistema newtoniano e laplaciano. Lorenz uma vez disse que apenas uma coisa pode acontecer a seguir. Todos os eventos futuros são determinados pelas condições iniciais, mesmo que as próprias equações determinísticas de Lorenz demonstrem que o sonho de perfeito conhecimento acontece na vida real. Aquela pequena mudança na simulação mostrou muito bem que a imprecisão inerente aos equipamentos humanos de medida poderia resultar em severas previsões erradas do tempo. Lorenz também percebeu que a sensibilidade às condições iniciais é o que causa os comportamentos não periódicos. Quanto mais um sistema tem a capacidade de variar, menos provável que o resultado dele seja uma sequência repetitiva de fatos. Essa sensibilidade faz com que a previsão do tempo seja tão difícil de estimar. O princípio do chamado caos é diretamente ligado à não linearidade, uma característica natural a muitos sistemas. Se um grupo de 100 leões tem um ganho líquido de 10 membros por ano, este aumento no tamanho da população pode ser graficamente plotado em uma linha reta. Um grupo de ratos, que dobra anualmente, por outro lado, tem um padrão de crescimento não linear. Em um gráfico, este comportamento poderia ser expresso por uma curva crescente em forma de quadrática. Após uma década, a diferença entre o grupo cuja contagem inicial era 20 ratos e um grupo cuja contagem inicial era 22 ratos será de aproximadamente 2.000 ratos. Dado o padrão de crescimento, a pressão real sobre as espécies, taxas normais de morte, epidemias, falta de recurso, causará um comportamento caótico de queda e aumento na população.
Enquanto nem todos os sistemas não lineares têm um comportamento caótico, todos os sistemas caóticos têm um comportamento não linear, Lorenz observou. Enquanto Lorenz estudava a estrutura matemática nos dados do comportamento caótico, ele usou a análise de séries temporais para estimar detalhes escondidos e também aplicou essa técnica para produzir uma imagem em 3 dimensões daquelas informações. Essa imagem, um atrator, se tornou intrinsecamente ligada ao campo do caos, ou dinâmica não linear. Mesmo assim, o caos não é aleatório. Uma maneira que ele demonstrou isso foi através das equações que regem o comportamento de um gás. Quando ele plotou em um gráfico suas soluções, um par de figuras parecidas com ovais, o resultado lembrava vagamente uma borboleta. Conhecida como atrator de Lorenz, a figura ilustrava o ponto onde praticamente todo o fenômeno do caos varia, dentro dos limites. Um atrator é um ponto onde toda a órbita que passar por esse ponto suficientemente próximo converge para esse ponto, isso é, fique definitivamente próximo, desde que se espere tempo suficiente. Quando se trata de vetores, um atrator é sempre uma singularidade. Se o atrator for o estado inicial, ele será o estado atingido para todo o tempo passado e futuro. Existem alguns tipos de atratores, e os mais ocorrentes são: quando observamos o resultado dessas equações e plotamos ele em um gráfico tridimensional, haverá uma convergência em direção ao atrator estranho. A convergência não será simples como no caso bidimensional. A órbita de um ponto qualquer se aproximará dos 2 pontos, singularidades do campo, alternadamente. Conforme avançamos na órbita, certos padrões semelhantes a conjuntos de Cantor aparecem nas intersecções. Essa é uma figura típica de Lorenz, mostrando a beleza do atrator estranho de Lorenz. Dentro dessa imagem podemos detectar um padrão de fractal. O caminho aparentemente elíptico é o seguido por uma partícula descrevendo uma trajetória tridimensional. Quando essa figura foi feita, a partícula descrevia um loop por um lóbulo do atrator. Então, isso ia para o outro lóbulo, continuamente alternando entre os dois. O caminho é feito uma vez, nunca é refeito. Pode parecer, mas é efeito apenas no desenho. Esse movimento de ir e vir continua até o gráfico ser totalmente feito. A imagem parece achatada, mas o traço que a partícula descreve é em 3 dimensões, alternadamente para fora e para dentro da tela, sempre orbitando o atrator. Nem todos os atratores caóticos exibem um fractal, ou algo parecido, tão natural quanto o da borboleta de Lorenz, como viria a ser chamado. Esses atratores, borboletas, podem ser aumentados para revelar uma estrutura oculta, assim como os fractais de Mandelbrot. Pode até haver uma semelhança óbvia entre os atratores normais e as borboletas, mas a verdadeira razão pela qual o caos é sempre associado a uma borboleta é por causa do efeito borboleta. Lorenz apresentou um discurso em 1972 chamado Previsibilidade. Uma batida de asas de uma borboleta no Brasil pode desencadear um tornado no Texas, onde admitia que mesmo a borboleta sendo capaz de fazer isso nessa ordem, outra borboleta poderia causar um efeito inverso, neutralizando o primeiro. Para resumir, ao suprimir algumas casas decimais dos números dos dados de sua simulação, Lorenz percebeu que o padrão mudava radicalmente e que seria como se o bater de asas de uma borboleta afetasse todo o padrão das massas de ar, o chamado efeito borboleta. Fatores significantes em sistemas dinâmicos, como o clima, por exemplo, podem mudar totalmente as previsões estatísticas. Os fenômenos climáticos são de comportamento caótico e difícil previsibilidade a longo prazo. A atmosfera é um sistema caótico e, portanto, pequenas alterações no sistema podem ter grandes consequências do sistema como um todo. Isso dificulta a previsão do tempo, de forma mais apurada para um período maior do que alguns dias no futuro, embora os meteorologistas estejam continuamente trabalhando para estender este limite por meio do estudo científico da meteorologia. É teoricamente impossível fazer previsões cotidianas úteis para um período maior do que 2 semanas, impondo um limite superior para a capacidade das realizações de previsões de tempo. A física busca compreender e determinar as flutuações erráticas e irregulares que se encontram na natureza, e com seu desenvolvimento surgiu a teoria do caos. Físicos matemáticos elaboram diversas teorias para explicar o caos, e hoje
já há muito conhecimento a respeito dos fenômenos imprevisíveis e diversos resultados obtidos.